Neste segundo vídeo, nós estaremos falando do conteúdo da primeira e segunda aos Coríntios, tá? Só a título de informação, nós falamos primeira e segunda porque se tratam de carta, portanto é um termo feminino, né? Nos livros do Antigo Testamento, por se tratarem de livros, termos masculino, então nós tratamos como primeiro livro de Crônicas, primeiro Samuel, né? Segundo Samuel, segundo livro de Crônicas. Bom, as cartas nós tratamos como primeira e segunda. Nós temos aqui então um novo slide. Neste slide aqui a gente procurou ter o conteúdo, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ok? Espero que possa nos ajudar. Então a gente tem aqui, desculpe, esse aqui não é o nosso slide de conteúdo, esse aqui nós já falamos no primeiro vídeo desta aula. Neste segundo vídeo nós temos aqui então primeira aos Coríntios, tá? Eu tenho aqui um esboço e eu posso dizer que ele tem um formato de sanduíche. Eu tenho aqui que a igreja se esqueceu da crucificação e a igreja duvidou da ressurreição. Então, a gente pode perceber que essas duas partes aqui seria o pão, tá, do sanduíche. E aqui dentro nós temos o relatório que Paulo recebeu da casa de Cloé, né? E eu expliquei que trata-se dos problemas da igreja. E aqui nós temos o pedido da carta de Estéfanas, Arcaico, né? E estes perguntaram, registraram as suas dúvidas, as questões que a igreja precisava entender melhor. Pois bem, então nós temos aqui o conteúdo da carta, né? E aqui nós temos a cruz e aqui nós temos a ressurreição. Bom, eu vou falar do preenchimento do sanduíche em primeiro lugar, tá bom? Vamos lá aqui, a gente começa a carta vendo que Paulo vai, na verdade ali na introdução, chamá-los de igreja de Deus. Isso é significativo, porque por mais problemática que a igreja seja, ela é de Deus, né? Vai dizer que eles tinham todos os dons e também aqui há uma segunda lição. Dom não significa que o portador do dom ele é espiritual, ele é maduro na fé. Não, ele pode ser uma criança, ele pode ser uma pessoa carnal, é possível. A igreja de Corinto nos mostra que isso é possível, como também a experiência nos dias atuais nos mostra que isso é possível. Aí, aqui, Paulo, então, começa falando sobre as divisões, né? A gente volta a entender um pouco do contexto histórico dos gregos, lá de Corinto. Era muito comum uma pessoa que tinha um pensamento filosófico, que queria compartilhar, e ele era bom de oratória, então ele ia para as praças, para as avenidas, e ali ele começava a discursar, e de repente as pessoas afluíam, né, para ouvi-lo, e aí as pessoas às vezes gostavam tanto que se tornavam um partidário, se tornava um fã daquele orador, daquele filósofo, daquela pessoa que ele atraía as pessoas, né, com a sua fala, ele usava às vezes retórica, né, todos os recursos da oratória para prender a atenção das pessoas, às vezes levava a pessoa a chorar, a rir, não é? E então quando a pessoa vem para a igreja e tem um pastor, que depois aquele pastor vai embora, vem um outro, e aí é comum você ficar comparando líderes, pastores. Eu gosto desse, eu acho aquele melhor, mas o jeito daquele outro me
me agrada. Então, o contexto histórico de Corinto explica as questões da igreja. A igreja estava ali se dividindo em função dos pastores que ela teve. Paulo, Apolo, Pedro, né? Um outro grupo não querendo fazer parte destes e talvez até querendo ser melhor do que todos. Não, eu sou de Cristo, tá? Muito provavelmente estes eram os piores ainda, né? Conseguiam ser piores do que os demais. Paulo vai resolver este problema aqui, lembrando-os da cruz, porque o melhor dos homens, Deus o crucificou, tá? Deus está tirando todo o orgulho da carne. O melhor dos homens era um carpinteiro, e este Deus o crucificou. Então, a cruz é o único elemento que nós podemos nos gloriar. Nós não devemos nos gloriar no homem, no líder, né? Nós temos líderes carismáticos, nós temos líderes que têm aí as suas qualidades, nós devemos obedecê-los quando eles estão agindo no Senhor, falando da parte do Senhor, respeitá-los, né? Mas jamais em detrimento de nós amarmos ao ponto de reverenciar uma reverência que não é devida ao homem. Bom, problema de imoralidade. Nós encontramos naquela igreja alguém que estava coabitando com a mulher do seu pai, tá? E o grande problema é que a igreja estava se gloriando, né, no fato de ter alguém como membro da igreja com este problema. Sequer confrontou, reprovou, mas a igreja, pelo contrário, não, a nossa igreja, nós temos lá uma pessoa que está em um relacionamento com a mulher do pai dele, ou seja, né, que tipo de status uma atitude moral dessa pode trazer para o bem de uma igreja? E isso estava acontecendo lá. A gente sabe que a vida moral dos gregos e dos romanos era horrível, né? Havia todo tipo de promiscuidade sexual, mas dentro da igreja, a igreja ela tem sempre esses dois desafios, né? De se manter no mundo santa e de evitar que o mundo entre na igreja. Então é um problema interno e um problema externo. Nós não podemos, nós estamos no mundo sim, mas não somos do mundo. E aí tinha os problemas de litígio, né? Porque a Grécia nesse período aí estava dominada pelo Império Romano e os romanos gostavam muito de fórum, de leis, né? E era muito fácil pegar, levar uma pessoa lá na corte, resolver os problemas dessa forma. E havia ali na igreja esses problemas, né? Qualquer questão, qualquer demanda, aí as pessoas levavam seus problemas lá na corte, ou seja, eram julgados problemas de irmãos em um tribunal humano não cristão. Nós temos aqui também os problemas da idolatria, tá? Por quê? Porque o culto pagão era aqueles na forma de fazer sacrifício de animais aos seus deuses. E quando um animal ele era levado lá para um templo pagão, né? Geralmente eram os melhores animais e estes eram abatidos ali e às vezes sobravam partes daquele animal que eram vendidos lá nos açougues da cidade de Corinto, tá bom? E também quando uma pessoa fazia uma festa, uma celebração lá de família, ele também
matava um animal em honra ao Deus dele, né? Ao ídolo dele, e convidava muitas vezes lá o seu amigo que agora era crente. E aí o que fazer? Comer carne comprado no açougue, sabendo que aquela carne era sacrificada ao ídolo, ou ir numa festa e ali você comer uma carne sacrificada ao ídolo, o que fazer, não é? Porque isso pode prejudicar a fé de uma pessoa que vê você no açougue, que vê você numa festa ali. O que fazer? Nós encontramos a resposta nos escritos de Paulo. Nós temos aqui a questão de homens e mulheres. O feminismo em Corinto era muito grande. E aí Paulo, lá no capítulo 11, ele vai falar lá sobre o véu, ele vai falar sobre o cabelo comprido na mulher, ele vai falar sobre o cabelo curto do homem, e ele vai falar sobre cabeça, né? Que o homem é o cabeça da mulher, que Jesus é o cabeça do homem, como Deus é o cabeça de Cristo. Bom, ali nós temos uma passagem, uma passagem que tem um princípio, mas muitas vezes a igreja evangélica ela esqueceu dos princípios e cerimonializou as passagens bíblicas. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Por que ele lavou? Eu vou te contar o segredo. Porque os pés dos discípulos estavam sujos, certo? E aí naquela época tomava-se refeição, não era numa mesa, sentado numa cadeira, né? Era numa esteira, a mesa na verdade era uma esteira ao chão, onde as pessoas chegavam e elas se inclinavam, de modo que a sua cabeça ficava perto do seu prato, mas o seu pé ficava perto da cabeça de outra pessoa. E então, imagina, você tomando refeição assim com várias pessoas ao redor ali daquela esteira, com o pé sujo, com o pé fedendo, tá? Então, havia dois tipos de escravos numa residência. O primeiro era aquele que desatava as sandálias, né, tirava, e o escravo mais humilde era aquele que vinha e lavava. Você nota que João Batista, ele se coloca como esse escravo que não era o mais humilde de todos os escravos daquela época. Ele se coloca como aquele escravo que não se achava digno sequer de desatar as sandálias de Jesus. Mas Jesus agora ele se coloca como aquele escravo na mais baixa classificação dos escravos, que era aquele que lavava. E de fato ele lavou. Então nós temos aí uma passagem que em algumas igrejas, em alguns lugares aí do mundo, se tornou um cerimonial de lava-pés. Mas as pessoas esquecem que o mais importante ali são os princípios, correto? Como aqui na carta aos discípulos, que há uma economia em qualquer relação, na relação marido e mulher, nós sabemos que temos o cabeça, né? E nós sabemos do comportamento de cada um deles. Nenhum deles é maior do que o outro. O homem não é maior do que a mulher, tá? Mas o marido em relação à esposa, ele tem o seu papel, como também a esposa tem o seu papel. E isso não diminui ninguém. Paulo trata aqui essa questão de cabeça, porque ali o princípio é quem é o cabeça daquela relação. E você sabe que a partir de duas pessoas, dois amigos, né, que andam juntos, você sabe que um ali vai ser o cabeça naquela relação. Vamos atravessar a rua para o outro lado. Né? Não, vamos tomar esse caminho aqui para chegar naquele lugar. Então sempre vai ter alguém que vai se colocar ali como cabeça em qualquer relação. No caso, marido e mulher, nós temos também isso, não é? Ok, nós temos o problema da ceia do Senhor, que foi aqui relatado aqui nesse relatório acerca dos problemas da igreja. Imagina, a igreja, ela fazia uma festa chamada Ágape, aonde a igreja
ela tinha ali uma refeição, não apenas um pedaço do pão e um pouco do vinho, né? Mas a tendência dessa festa foi que a igreja também se dividiu em função da sua condição social. Os que tinham mais, levavam mais, comiam, empanturravam e até embriagavam-se, né? Os que tinham menos passavam até fome, e aí essa festa chamada de Ágape, a festa do amor, ela foi banida da igreja, e aí nós, desde então, fazemos a ceia do Senhor na sua simplicidade, o pão e o vinho. Bom, ali nós temos perguntas acerca do divórcio, casamento. Paulo vai falar muito bem sobre isso lá. A questão da carne, nós já até fizemos a referência. Dons espirituais, dons no capítulo 12, Paulo vai falar sobre eles. No capítulo 13, vai falar qual a forma de usar o dom, e que é o amor, que deve ser a nossa motivação maior. E no capítulo 14 fala sobre ordem e decência. As coisas de Deus, elas precisam ser feitas em amor e com ordem, com organização, ninguém atropelando ninguém, nenhuma reunião começando 7h30 e terminando meia-noite, mas tudo feito com ordem e decência. Não deu para todo mundo falar, pregar, cantar, orar, mas amanhã vai dar. Então, vamos fazer a obra de Deus com ordem e decência, E nunca esquecer da cruz, porque é o que nos torna livres de todo orgulho, de toda prepotência, que nos faz unidos, e jamais esquecermos da ressurreição. E aí Paulo vai terminar essa carta falando do alívio da fome, ou seja, os crentes de Jerusalém, os crentes hebreus, eles pagaram um preço muito alto, eles eram perseguidos pelos judeus, perderam, como também o imperador Cláudio, lá em Roma, vai expulsar os crentes hebreus de Roma. Então, os crentes que voltaram para Jerusalém ficaram numa situação material de miséria. Paulo, onde ele pregou, lá na região da Macedônia, da Acaia, aqui, ele levantou ofertas para aliviar a fome dos crentes lá de Jerusalém. Bom, terminando, eu quero fazer aqui também um breve resumo sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A gente pode até perceber que nesta segunda carta, Paulo vai falar sobre a sua defesa. Por quê? Por que a defesa de Paulo? Bom, se na primeira carta o apóstolo Paulo estava resolvendo os problemas da igreja, dos membros, agora na segunda carta, Paulo vai fazer uma defesa de si, porque nessa segunda carta, Paulo ele recebeu insultos pessoais. Nessa segunda carta não. Na igreja de Corinto, Paulo ele foi insultado. Paulo ele foi diminuído. Paulo falaram e fizeram interpretação da pessoa e do ministério dele de forma muito errada. Então aqui é uma carta pessoal. Aqui quem está lá no banco lá dos réus é Paulo. E esta é uma carta que a gente vê que todo líder precisa conhecer essa carta, tá bom? Então Paulo vai fazer tanto um apelo terno para a igreja, por quê? Como também Paulo vai ser bastante sincero, no capítulo de 1 ao 7. Bom, é preciso aqui a gente entender que os judaizantes, aqueles crentes judeus que vinham lá de Jerusalém e que era quase uma obsessão, eles iam aonde Paulo ia para poder ali perturbar o ministério do apóstolo Paulo. E aonde eles chegavam, lá na região da Galácia,
aqui em Corinto, em qualquer outro lugar, eles diziam o seguinte: olha, Paulo não tem credencial, Paulo não tem carta, né, vindo lá de Jerusalém, ele não tem autorização, Paulo, ele não andou com Jesus, ele é um apóstolo meia boca. Ou seja, para você prejudicar a mensagem de alguém, você então fere a pessoa, ou seja, o mensageiro. E aí ninguém vai querer dar ouvido à mensagem daquela pessoa. Então, essa foi a estratégia dos judaizantes. E aí Paulo então vai fazer um apelo à igreja. Paulo vai dizer quem ele era, né? Vai dizer que a própria igreja era a sua credencial, a sua carta. Porque se há uma igreja, é porque ele foi um homem chamado por Deus e tinha autoridade, tinha palavra, tinha poder de Deus para poder levantar ali uma igreja naquele lugar, né? E ele vai ser bastante sincero com os seus acusadores, como também ele vai fazer isso no capítulo 10 ao 13, né? Ele vai fazer uma dura acusação aos seus acusadores, os seus inimigos, vai dizer que eles são apóstolos especiais, na verdade, porque o próprio diabo ele se transfigura em anjo de luz. Então estes falsos apóstolos que se diziam especiais ou extras especiais, Paulo ele vai ser bastante sarcástico aqui, né? Bastante firme na acusação destes judaizantes que oprimiam a igreja, cobravam altos cachês da igreja, né? Porque cachê hoje parece que se tornou ali a referência de um bom ou de um mau orador, pregador, né? Se a pessoa não cobra nada, ele não tem valor nenhum. Se ele cobra muito, ele tem um valor extraordinário. Parece que não mudou nada, né? De lá para cá. Muito bem. E no meio aqui, nós temos aqui, Paulo vai falar sobre a oferta. E aqui, a gente não tem tempo, mas eu queria destacar apenas uma grande verdade nesses capítulos 8 e 9 acerca da oferta. O cuidado que Paulo tinha ao lidar com dinheiro. Ele deu a um time, a uma equipe, né? E ele escolheu pessoas para receber o dinheiro e, inclusive, as igrejas que participaram dessa oferta, Paulo pediu que a igreja escolhesse ali um representante da igreja para acompanhar esta equipe que ia coletar este dinheiro e ia entregar este dinheiro lá em Jerusalém. Ou seja, Paulo não mexeu no dinheiro, ele não pegou o dinheiro, ele foi responsável apenas por conscientizar a igreja da importância desta oferta, mas ele escolheu uma equipe para lidar com este dinheiro. Isto é muito importante para nós, e Paulo mesmo vai dizer, né? Porque nós temos um nome, nós temos um ministério, e nós precisamos zelar disso. Deus abençoe os nossos alunos. Espero que eu possa ter dado aí vocês um flash, né, do contexto histórico para auxiliar. Eu espero que quando vocês forem ler agora as cartas de Paulo aos Coríntios, vocês tenham condições melhores de entender. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.